Como empreender em terras estrangeiras, ter uma marca com seu próprio nome e atender celebridades. Hoje nós vamos conhecer que segredo é esse. E de quem nós estamos falando, Mara? Nós estamos falando dela, que é mineirinha de BH e está há quase 9 anos aqui na França empreendendo no ramo das unhas. E tem a sua própria marca, super reconhecida no seu ramo de trabalho de alto padrão e é mentora para quem quer ingressar nesse mundo maravilhoso no ramo das unhas. Nós estamos falando de Isa Valentim. Olá, obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, Isa, por ter vindo. Como você se vê ouvindo? É só assim um spoilerzinho da sua história, ouvindo a sua história de quase 9 anos de empreendedora aqui na França. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma, porque realmente é gratificante ver como as pessoas reconhecem o nosso trabalho, como as pessoas veem o nosso trabalho, ver você, né? É muito gratificante. E quando você estava no Brasil, você já trabalhava nesse ramo das unhas ou ele foi um mundo novo que te apresentou aqui na Europa? Na verdade, foi totalmente diferente do meu ramo. Lá eu tenho uma base já de... nasci em berço empreendedor. Só que eu cursei administração e decidi ir para uma outra área. Mas, cursando administração, não pensava em investir na minha própria empresa. Naquela época eu tinha uma carreira professora, então eu não pensava em investir, em ser empreendedora. Mas quando surgiu a oportunidade de vir para a França, como eu sempre fui vaidosa, eu falei, não, manicure eu sei que dá dinheiro. É verdade. Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo que falava, eu vou para a Europa. Olha, eu sei que manicure lá ganha dinheiro. Aí eu comecei a pensar e eu falei, não, quero investir nisso, então é isso que eu vou fazer. Então, tu já começaste a investir isso lá no Brasil, antes de vir para cá? A pensar. Comecei a pensar nisso no Brasil, antes de vir para cá. E aí, quando chegou aqui, que eu realmente dei partida aí desse objetivo. Mas eu imagino que não foi muito fácil. Quais desafios você enfrentou aqui para começar a empreender de fato? Olha, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive no começo foi realmente achar produtos de qualidade. Às vezes lógico que eu estava no começo da minha carreira, mas eu já tinha um trabalho bom, eu consegui encher a agenda muito rápido. Mas, infelizmente, eu ainda tinha dificuldade em ter durabilidade, as clientes reclamavam que a unha descolava. E aí eu falei, não, alguma coisa está errada aqui, eu preciso dar um jeito, porque se é com isso que eu quero trabalhar o resto da vida, eu tenho que dar um jeito nisso daqui. Sim, mas com relação a mentalidade, tipo, eu estou aqui em terras estrangeiras, tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade da burocracia, o público-alvo, você sentiu dificuldade nesse quesito? Olha, eu senti uma certa dificuldade em relação a adaptar o meu público-alvo, mas depois que eu consegui, aí ninguém mais me parou. Porque quando a gente está começando, é o que eu falo muito para as minhas alunas hoje, a mentalidade, ser uma profissional de excelência hoje vai muito além de só fazer unha bonita. Você tem que ter uma mentalidade de empreendedora, você tem que tratar a sua profissão como um negócio mesmo. E é isso que eu passo para elas, porque no começo da nossa carreira, às vezes a gente quer agradar todo mundo. Né? E aí acaba que você quer pegar qualquer tipo de cliente e às vezes é tão desgastante porque você acaba se obrigando a fazer uma coisa que até você não gosta. Por exemplo, tem cliente que gosta de fazer decoração. Sim. E tem profissional que não gosta de fazer decoração. Tem cliente que quer fazer francesinha. E tem profissional que não quer fazer francesinha. Então acaba que você vai se submetendo a coisas que no final do dia você fala, nossa, eu trabalhei, mas não estou feliz. Porque não soube se posicionar, não soube ter aquela mentalidade de empreender, sabe? De ser realmente dona do próprio negócio, ao invés de ser uma escrava da profissão. Sim, então, só para eu entender, a unha, de fato, ela não tinha nada a ver com o que você fazia no Brasil. Ela estava assim no teu radar em algum momento? Por que eu pergunto isso? Tem pessoas
Tem pessoas que dizem assim, eu não vou trabalhar em certa profissão, não foco nisso porque não é o que eu gosto, não é o que eu sei fazer. No caso, você aprendeu, você começou a gostar ou aquilo já estava já em alguma parte da sua vida inclusa? Olha, desde pequena eu sempre gostei de fazer a minha unha. Eu tinha uma maletinha cheia de esmalte, na época era tinta de tecido, eu gostava de pintar a minha unha. E aí eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar, eu ia na manicure, eu tirava a minha cutícula mesmo em casa e ia só para lá pintar. Aí começou a era dos alongamentos de unha. E como eu trabalhava em um ambiente corporativo, eu sempre tinha que estar muito bem arrumada, muito bem alinhada, unha, cabelo, roupa. Então, foi lá também que eu aprendi muito sobre posicionamento. Então, isso me facilita muito hoje. Então, era uma coisa que já estava no meu em mim, sabe? Sim. Eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de andar arrumada. Então, Isso. Tudo ajuda. Então, assim, é algo que eu já não trabalhava, mas já vivia como cliente, né? O meu primeiro contato foi com cliente mesmo. E, Isa, a gente estava falando de mentalidade, porque, me corrija se eu estiver errado, a gente vê muito que no Brasil, às vezes, as próprias manicures não se dão tanto valor e aí não fazem, talvez, esse trabalho, como você falou, da responsabilidade de como tratar o cliente, de levar isso um caso sério, como realmente um empreendedorismo. Mas a gente sabe que aqui fora, a estética brasileira, ela é muito de alto padrão, ela é muito valorizada, né? Você sente essa diferença? Tudo bem que tu não trabalhavas no Brasil, mas até mesmo quando cliente no Brasil, você sentia a diferença de ser tratada de uma maneira quando a gente está, enfim, fazendo unhas no Brasil, diferente de como aqui é vista a estética brasileira? Com certeza. Com certeza. Assim, a primeira noção que eu tive foi quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar com unhas e as clientes francesas, elas, nossa, ai, que bom que você é brasileira, porque brasileira faz um trabalho muito bem feito. Então, lógico que assim, no começo da minha carreira, eu era iniciante, eu tinha uma noção de posicionamento, de como tratar o cliente, mas eu ainda era um pouquinho amadora. E com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, hoje, assim, é até um propósito meu de passar isso para as minhas mentoradas, passar isso para as profissionais brasileiras, né, aqui na Europa, que elas precisam se posicionar. Porque às vezes nem elas sabem o tanto que elas são boas. Às vezes as pessoas de fora veem um potencial nelas e elas não se enxergam como profissionais de excelência, né? Então, hoje, a gente prega muito sobre a experiência do cliente, a jornada do cliente, né? O encantamento que vai fazer ela fidelizar a cliente dela e a cliente voltar satisfeita, né? Todo mês para fazer o procedimento. Isa, hoje em dia, você ainda atende ou você dá só mentorias e tem seus produtos? Mas você ainda atende ou você seleciona essas clientes? Porque a gente sabe que você tem clientes selecionados. Então, eu trabalhava bastante. Eu sempre trabalhei muito. Desde o início da minha carreira, como eu falei com vocês. Desde quando eu cheguei, eu comecei ali os primeiros atendimentos, já foi no boca a boca muito rápido e a minha agenda encheu um pouco. Então, eu sempre trabalhei muito. Já chegou vezes, né, quando eu atendia no comecinho, eu terminar de atender 00:30, 1h da manhã. Então, era muito chato. E eu fui levando isso por um bom tempo. Mas depois que eu engravidei, que eu virei mãe, eu falei, não, eu tenho que... Agora eu sou mãe e pra gente que é imigrante, não tem rede de apoio. Então, eu preferi priorizar a minha maternidade e enxugar um pouquinho mais a minha agenda. Então, hoje eu tenho uma agenda bem seleta e dou também mais atenção à minha marca de produtos também, que também demanda muito de mim. Quanto tempo tem sua marca? Nós fizemos 4 anos agora, em maio, de maio. Mas antes disso, antes de ser cosméticos, né, já tinha um Instagram de vendas que eu já vendia outras coisas, como fibra de vidro, que era difícil vir do Brasil, lixas de qualidade, broca, alguns acessórios que era difícil para achar aqui de qualidade. Então, eu já tinha
eu já tinha começado a empreender já bem antes dos cosméticos. Então, a gente sabe que só empreender, tudo isso que você fez, que você sabe, não basta só aprender técnica, tem que ter um lado da mentalidade, puxando um pouco para esse lado. O que você acha que diferencia aquela Neils que aprendeu certinho, tem um bom trabalho e não cresce, não desenvolve, para aquela outra que em tão pouco tempo ela já vai e avança? O que você acha que tem de diferente, né, na mentalidade de um e de outro? Ousadia. É a ousadia da profissional realmente querer mergulhar de cabeça. É a ousadia dela querer aprender, explorar mais, sabe? Sobre a jornada da cliente dela, sobre a fidelização da cliente dela. Porque quando a gente faz uma unha bem feita, é perfeito, a cliente sai, olha assim, fala, nossa, lindo, maravilhoso. Mas se ela encontrar alguém que faça tão bem quanto você, pertinho da casa dela, ela não vai voltar em você. E eu vi uma seguidora minha postou atrás assim, do icozinho dela, e uma frase bem bonita que ficou marcante para mim, que semelhante atrai semelhante. E eu acho que a cliente, ela vem fazer o procedimento com a gente porque ela se conecta com a gente. Né? Ela se identifica com a nossa história, com o nosso jeitinho de escutar, de ouvir ela, de conversar com ela, como nós tratamos ela, como nós recebemos ela e, claro, o resultado de excelência também. Sim. Então, a profissional que tem essa mentalidade, essa ousadia de querer aprender mais, se posicionar mais, para fidelizar as clientes que ela já tem, ela não vai precisar ficar recrutando o cliente toda hora. E você acha que isso é o segredo do alto padrão, de atingir essa excelência? Exatamente, porque a valorização do nosso trabalho não está só no resultado em si, é toda a experiência, né? E é o que eu falo muito para elas hoje, tem que se valorizar, porque a gente está falando de beleza. Querendo ou não, quem faz um alongamento de unhas, faz esse tipo de procedimento, é porque a pessoa ela tem condição de manter aquele luxo, né, todo mês. Então, tem que ser, sim, um trabalho muito bem valorizado. Duas coisas. Uma é que a gente também fala, né, que na área da estética vocês são como uma psicóloga. É verdade. A Natália que eu diga, quando eu... Pô, Natália, eu fico muito orgulhosa de te ver aqui. Ai. A Natália faz as minhas unhas, usa o produto da Isa e é realmente um milagre esse produto, Isa. Por quê? Eu era chefe de cozinha, então a Natália fazia minhas unhas, eu tava toda hora com água, sou super displicente, não cuido, demoro um século para ir lá com ela e a unha ainda tá boa. Eu fico impressionada, de verdade, assim, sabe? E depois, eu sei que ela só trabalha com os seus produtos da tua mentorada. Então, assim, nunca fiz a unha com ela, porque agora ela é celebridade. Mas eu sei que a Natália, mentorada da Isa, com os produtos da Isa, então tá tudo certo. A Nath é minha pupila, então exato. Então, parabéns duplamente pelos seus produtos e pela mentalidade que você passa para suas mentoras. Eu acredito que isso aí, com a simpatia que elas têm, a Natália é uma, pronto, é um grande sucesso, uma empreendedora de sucesso. Obrigada. Eu acho que esse, assim, é o ponto-chave de você trabalhar com a profissão e lançar uma própria marca, porque a gente sabe o que funciona e o que não funciona na nossa mesa. Então, de cara, se não passou no teste, não vai para a produção. Então, é realmente feito com carinho mesmo para durar até nas clientes que têm uma vida bem diferente. Louca, parabéns. E você já pensou em desistir? Já aconteceu? O que aconteceu assim na sua vida que você falou, ai não, agora eu vou desistir, tá muito difícil. Houve esse momento? Ai, sempre tem esse momento. Sempre tem. Eu acho que, eu falo que esses são estágios, né? Cada fase, quem está no começo já pensa em desistir de cara. Sim. Quando a pessoa faz o primeiro curso, já fala, isso não é para mim. Aí você vai insistindo, aí vem a etapa de você realmente fazer a sua agenda. Ai, tá difícil demais conseguir cliente, eu vou desistir.
Aí você continua. São as etapas que você vai pulando. A cada estágio da sua profissão, da sua jornada, vão ser obstáculos diferentes. E lógico que hoje em dia, assim, eu sei que eu não vou desistir, mas sempre tem aquele sentimento assim, ai, nossa, tá difícil. Mas eu sei que vai passar, porque é um comportamento que eu já venho repetindo há um certo tempo. Sim, com certeza. E querendo ou não, nas primeiras vezes que eu tentei, que eu pensei em desistir, até o Rafa, meu marido, ele me falava, não, você não vai desistir, como assim? Você não tem possibilidade de desistir. Então já era um comando que eu já estava mandando pro meu cérebro, tipo assim, não tem possibilidade de desistir. Sabe que quando acontece alguma coisa na minha vida que eu penso em desistir, eu tento botar no meu cérebro e dizer assim mesmo, é um tempo. É uma calmaria, é uma fase. Vai passar. E a gente vai voltar com tudo. E toda vez que eu penso em desistir, eu, calma, Moara, vamos dar um tempo. Eu não falo assim, vou desistir isso, não quero mais. Eu vou dar um tempo e vou voltar com tudo. Esse é um tempo, agora eu vou. Porque aí mentalmente, né, a gente trabalha para que continue. É mais fácil, né? É mais fácil de digerir. E acaba que quando a gente volta com melhor. a mais. Exato. E a rede de apoio é muito importante. Muitas vezes até a Moara, eu vou desistir disso. Já aconteceu. Calma. No outro dia, amiga, olha, tá vendo? É só um tempo mesmo. Mas por que eu perguntei? Porque eu já fui uma deles que não deu certo. Essa eu no Brasil. Olha, eu já fiz de tudo. Então, no Brasil, eu fiz o curso de neurodesign, então era fibra de vidro e tal, e tal, e tal. E comecei a praticar. Eu demorava 5 horas para fazer uma unha, uma fibra de vidro. Nossa, e ficava bonita. Quando era no outro dia, cliente, caiu todas as unhas. Meu Deus, terror, sério. É o terror. Aí eu ligava, né? Ligava pra mentora e falava, olha, aconteceu isso. Você tem que ver o que foi. Então eu falava, sério, só isso que você vai me dizer? Então, assim, eu fiquei sem o suporte e eu não me via na profissão. Na verdade, era isso. Eu queria fazer na época porque todo mundo estava fazendo e dava dinheiro, estava tendo algum sucesso. E eu fui na onda, tá? Não era aquilo que eu queria fazer. Você sentia? Não, eu não me via. Eu queria fazer pelo dinheiro. Então, quando eu te perguntei assim, isso já estava na sua rota, já estava intrínseco em você em algum momento, você falou que desde pequenininha. Então, é porque você está na rota do seu propósito. Porque quando a gente tenta fazer algo porque alguém está fazendo, geralmente tende a isso. Não dá certo. Então, para você, deu muito certo, porque já estava no teu propósito trabalhar com isso e impulsionar outras pessoas, né? Isso. E hoje, agora a gente estava falando de propósito, né, Isa? E hoje você tem um outro propósito, porque você já tem uma carreira consolidada. Então, fala pra gente o seu propósito atual. Bom, hoje meu propósito é realmente enaltecer a nossa comunidade brasileira aqui na Europa. Vejo profissionais incríveis, isso até me arrepia, porque eu vejo profissionais incríveis que ainda não se sentem acolhidas e até inseridas no mercado de trabalho, não tem um suporte, não tem um apoio, não tem um acolhimento, sabe? E eu, lá no início, senti um pouquinho de dificuldade também na minha carreira de acolhimento. Só que eu sou uma pessoa assim, eu tô focada no meu e pronto, e vida que segue. Então, para mim, não ligou muito. Mas hoje eu vejo assim, a quantidade de profissionais que chegam pra gente hoje na marca, né? A gente tem um contato bem próximo mesmo com as nossas clientes. Então, a gente preza por isso. Eu sei o quanto isso faz diferença numa profissional que está começando agora em um outro país. Onde ela praticamente chega e não conhece ninguém, ela tem que começar do zero uma profissão, assim como eu comecei lá atrás, eu comecei do zero uma profissão num país que eu não sabia falar a língua, eu não conhecia ninguém, do nada, eu não sabia como comprava um pincel, não sabia como comprava um gel, e aonde eu não sabia, não tinha essa base. Então, hoje o meu propósito realmente é ajudar essas profissionais, elas chegando para mostrar realmente o que elas sabem fazer, que é um trabalho de excelência, ajudar elas com produtos de qualidade, com posicionamento, com mentalidade. Então, eu junto tudo isso na minha mentoria, né, claro, e na minha marca hoje, que tá aí, a gente fez 4 anos agora, e estamos indo. E como mentora, Isa, quanto tempo você tem?
Olha, já tem 6 anos. Então a mentoria veio antes mesmo dos produtos, praticamente. Quando foi bem na época que eu comecei a dar cursos que eu senti eu preciso oferecer algo melhor para as minhas alunas. E não fazia sentido pegar uma coisa aqui e outra ali. Então eu realmente falei, não, se eu quero fazer algo bom, então tem que ser do meu jeito. Sim. Sabe o que eu acho engraçado? Que assim, isso é uma coisa pra gente aprender muito no podcast, a gente fala muito sobre isso, que o nosso propósito é empreendedorismo. Eu adoro empreendedores múltiplos. Porque por exemplo, tem um monte de gente que fala assim, Moara faz de tudo. Eu faço de tudo na minha área. Na comunicação, na cozinha, áreas que eu sou formada. E eu acho legal você dizer, eu sou nail design, mas eu não preciso só ser empresário. Eu posso ter a minha marca do meu produto, eu posso ser mentora, vender o meu produto para as minhas mentoradas. Quer dizer, é de uma inteligência do empreendedorismo muito grande. E tem gente que começa só fica ali, parado. Quando você, qualquer profissão que seja, você tem vários braços. Um leque, né? De opções. Então, muito legal. E tem agora uma quarta coisa que a Isa vai fazer, ou não, por enquanto está estudando alguma situação. Olha, a gente ainda está estudando essa situação, se vai fazer ou não, mas temos ainda. Mas ainda vai ficar dentro do que eu já trabalho. Mas ainda outro dia eu te vi aqui no Nexus palestrando. Sim. Então, pera lá, mentora, nail design, tem produto e palestrante. Tem uma novidade também que a gente tem que montar. A gente adora novidade. Você me viu palestrando e a gente estava, como eu falei para vocês, nós estamos completando 4 anos agora, no finalzinho de maio. Sim. E no nosso aniversário de 5 anos vai ter o evento da marca. Oh, que bom! Então se preparem, que vai ser o evento. Quem sabe o Pariscast vai estar lá com cobertura. Sim, com certeza. Já estou vendendo meu negócio. Já tô de olho. Isa, e o que mudou no mercado desde quando você chegou, começou a empreender para agora, por exemplo? Quem quer começar, que você vê que mudou, que está fazendo a diferença hoje? Olha, mudou bastante coisa. Eu vejo que as meninas elas já têm mais acesso à informação. Quando eu comecei, a gente não tinha. Se eu queria aprender algo diferente, tinha alguns canais no YouTube que mostrava, que ensinava, dava aula. Hoje tem conteúdo gratuito, né, no Instagram e em todas as redes sociais. Você tem acesso à informação muito fácil, muito rápido. Mas o que falta mesmo é a mentalidade das pessoas entenderem que tem que investir em conhecimento. Às vezes não basta só que aquele videozinho que está ali no Instagram não é uma aula em si. A aula em si é muito mais complexa, né? Sim. Tem hoje em dia. Tem aí as pessoas acham que vai aprender na internet. E já pode começar a fazer o alongamento, de aprender a ser diferente, sabe? Mas hoje tem muito acesso à informação, na minha época não tinha. Sim. E hoje também tem muitas ferramentas, né? Sim. Tem muita mentora também, né, que é acessível, como você também, para fazer a sua mentoria. É acessível, pode chegar para você e solicitar um curso. Você tem cursos online, é isso? Você faz? Sim, como que funciona? Em uma fase da minha vida eu dei a formação online, na verdade eu tenho uma formação online gravada, e toda aluna minha que faz uma formação de início, né, de iniciante, ela recebe também a formação online como suporte, porque 3 dias é pouco para você absorver muito conteúdo. Sim. Então, nos 3 dias, a gente foca mais na prática ali, para ela aprender a técnica, e aí ela tem 1 ano para ela poder assistir a formação e consultar algo que ela esqueceu, que ela aprendeu. Ela também tem acesso a mim durante 1 ano para ela perguntar o que ela tiver dúvida. Sim, é legal, né? E a técnica que você trabalha? A técnica que você ensina, quais são? Molde a fio. Hoje, por muito tempo, trabalhei com a fibra de vidro, mas tem aí mais ou menos 1 ano e meio que já não trabalho mais hoje de um molde a fio. E ele é tão prático, o molde a fio. É muito prático, a revolução. O tempo, né? Porque, por mais
agradável que seja, por mais psicóloga que as deviam sejam, mas é claro, todo mundo tem um tempo corrido, todo mundo quer ser prático, e até para vocês atenderem mais pessoas no dia, né? Outra coisa, por exemplo, se tiver, então, uma pessoa no Brasil que queira aprender com você, é possível fazer online ou não? Sim, se ela quiser no Brasil aprender online, ela tem a opção de solicitar a formação comigo. Ótimo. Ela só não é ainda aberta ao público, porque sempre quando eu abro ao público, eu faço a jornada de lançamento, né? Que aí já fecha uma turma. Mas, se a pessoa quiser, ela pode me contactar. E aí a gente coloca ela em alguma. Ótimo. E isso é uma coisa muito legal que eu achei excelente, é que você tem essa proposta de ficar um ano aí com as suas mentoradas, elas podendo, entre aspas, utilizar várias informações, né, o ano todo. Você sente que, por exemplo, você teve mentora? Você teve alguma mentora ou Eu não? tive várias profissionais que me auxiliaram na minha jornada. Mas hoje eu tenho o meu método. Então, eu não tive um acompanhamento de perto, como eu dou para É ela. isso que eu ia te falar. Hoje Eu- você passa o que você não O teve. que eu não tive, realmente, assim. Realmente alguém que falasse assim, Isa, não, vem cá, peraí. É por esse caminho aqui. Não é assim que faz, não é assim que funciona, vem cá que eu vou te ajudar. Faz isso, faz desse jeito que vai dar certo. Eu não tive isso. Principalmente na época que eu comecei, os primeiros cursos que eu fiz foram online. Eu admiro muito as profissionais com quem eu trabalho, com quem eu fiz curso, mas faltou aquilo, faltou aquele contato, sabe? Faltou aquele acompanhamento. Eu vou te falar que eu desfortunava. Eu tenho uma preguiça de fazer curso online. Eu prefiro sair da minha casa e fazer o curso pessoalmente do que realmente fazer algo online. Mas tem gente que se identifica, né? Mas você, então, os seus cursos são presenciais, é isso? Sim. Aqui, sim. Ah, sim. Perfeito. Ela tem um estúdio na casa dela, inclusive, né? Isso, eu já vi. Isa, e por que a França? Paris é linda, gente. Uma cidade encantadora. Eu amo essa cidade. E eu não me vejo mais em lugar nenhum do mundo. Eu acho que agora é a minha casa. Sim. Mas você escolheu quando veio do Brasil, por exemplo, eu vou, ou foi uma oportunidade? Eu vou sair do Brasil e vou escolher um lugar para morar, ou não? Foi uma oportunidade? Olha, quando nós decidimos vir para fora, tínhamos procurado algumas outras oportunidades para imigrar, né? Sair do Brasil. Mas a gente achou a França um país mais acolhedor e mais bonito também. O francês é mais fácil que o alemão, por exemplo. Com toda certeza. Eu já não falo mais o francês, imagina e o frio na Alemanha, não. Então, Paris tem a Torre Eiffel também. Gente. Acho que qualquer pessoa no mundo tem vontade de conhecer a Torre Eiffel. Essa de mais visitada do mundo, né? E toda vez que eu passo de frente à torre, eu falo, meu Deus, muito obrigada por me proporcionar morar num lugar desse tão lindo. Sabe, isso é muito importante quando a gente se sente pertencente àquele país. Eu vejo muita gente que reclama da França, reclama disso, reclama daquilo, mora no país, mas fala mal do país. E eu acredito que quando a gente está e admira e se sente pertencente, isso muda tudo, né? Muda tudo, muda muita coisa. Muda tudo. Eu, quando nós viemos, eu e o Rafa, a gente ele já era mais, assim, certo da decisão dele. Foi com 3 meses de Airbnb alugado, pra vocês terem ideia, para ver se ia dar certo ou não. Se não desse certo, a gente ia voltar para o Brasil. Eu tava na minha cabeça que, se não der certo, a gente vai voltar. Tem um plano tudo bem, com uma bagagem aí e tal. E ele, não, a gente vai ficar, nós não vamos voltar, não, nós vamos ficar, tá bom. Aí passaram 3 meses, eu falei, realmente, eu quero ficar. E dá pra ver brilho no teu olhar pelo Paris. Eu vou te falar que eu não sou assim, não. Mas se tratando de Paris, eu ainda por cima que trabalho com a Torre Eiffel, né? Eu faço casamentos também. Toda vez que eu passo também na torre, pra mim, assim, é encantador. Eu me emociono. É como se a gente estivesse passando pela primeira vez. Exatamente. Sim. E esse brilho do Paris realmente não... E dentro da Europa, claro que eu conheço várias cidades da Europa, mas
Paris tem o seu lado charmoso, romântico. Parece que você tá tanto tempo no filme. Mais releve quando você sai na rua e vê aquelas pessoas cantando. Não, e apesar do frio, no frio ainda fica mais bonita ainda, né? Verdade. No frio fica mais sincero. Fica mais bonito. Eu adoro, velho. Quando tá muito quente, esses dias tá insuportável, eu prefiro ficar dentro de casa. E isso é muito legal, né? Que aqui as casas, né, ela acolhe aquele ar, não fica tão quente quanto tá lá fora. Maravilhoso. Você de Minas Gerais. Bom, dizem que uma hora dessa em Minas tá frio. Eles não sabem o que é frio, né? Meu marido é mineiro e falando com a mãe dele um dia. A mãe dele toda coberta, as irmãs toda coberta. 20 graus lá 20 fora. graus, tá no frio. Não sabe o que é frio. Você teve dificuldade com essa questão climática? Até hoje. Até hoje eu não me acostumei com frio. Mas eu confesso que eu prefiro passar esse frio aqui do que o calor do Brasil. É verdade. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu quero falar da Cedo. Olha só que sala linda e maravilhosa que a Cedo nos entregou. E a proposta da Cedo é que ela faz o ambiente de acordo também com a neurociência. Isso é super importante e faz toda a diferença. E claro, olha só, com o pão de queijo bem mineiro, porque esta mineira merece. Manter pão de queijo com a gente sempre, com esse pão de queijo maravilhoso nos nossos episódios. É uma delícia, viu? E também a Lei Marie Creative, que é a nossa patrocinadora oficial das nossas canecas douradas, inclusive. Essa é sua, Isa. Você levar de presente do podcast. Obrigada. E claro, a gente não podia esquecer do Nexus Suite, que a nossa nova sala é aqui no Nexus. E agora vocês vão ver o fluxo comercial dos nossos novos patrocinadores. Voltando. Isa, no nosso intervalo a gente estava falando sobre imigrante, né? E o quanto é importante, não só, obviamente agora você que é mentora tem essa mentalidade, passa essa mentalidade, mas quanto a gente é acolhida quando chega, principalmente sem rede de apoio nenhum. No meu caso, eu tenho uma irmã que mora aqui, eu conheço a professora desde que eu tinha 15 anos, ela mora em Vida Leste, falei, né? Isso, antiga. Eu moro em Vida Leste. Já conheço desde que eu tinha 15 anos, enfim. Mas, por exemplo, meu marido tinha um irmão, a Kali tinha alguns parentes. Vocês não, vocês vieram só vocês e seu marido. Como foi essa rede de apoio para começar? Você correu atrás? Como foi que isso aconteceu? Olha, foi bem complicado nisso, porque a gente não conhecia ninguém, exatamente ninguém, 0 pessoas. E na época, o Rafa tinha um amigo que tinha morado um tempo aqui, ele falou, olha, lá eu sei que funciona bastante pelo Facebook, tem as comunidades brasileiras, e eles se ajudam. E eu nem tinha Facebook mais. Eu usava só o Instagram da época. Eu tive que fazer um Facebook para eu poder entrar nas comunidades. Meu Facebook era novo, aí alguns meio que não aceitavam, porque achavam que era fake. Mas aos pouquinhos as coisas foram encaminhando e, assim, praticamente todas as clientes do início, todas as pessoas, eu tenho amizades dessa época até hoje. Legal.
que foi graças a essas comunidades. É legal você falar sobre isso, porque o importante também é a gente se abrir e procurar, né? Sim. Porque acho que quem procura acha. Sim, tem várias possibilidades, atualmente tem várias associações brasileiras aqui que ajudam. Tem grupos de Facebook, grupos de Instagram, tem podcasts, não só o nosso, como outros podcasts, que se ajudam. Então, acho interessante falar que realmente quem procura acha, procurem. E com certeza o migrante só tá sozinho se quiser, né? É verdade. Isso. É um acolhimento que realmente, para quem tá precisando isso, faz toda a É diferença. necessário, né? Isso. E bom, vamos falar agora que eu tô super curiosa pra saber, que eu sei que você faz unhas de vários famosos aqui. Quem foi sua primeira famosa? E como você disse assim, nossa, uau, olha onde eu cheguei, olha, eu tô lidando com esta pessoa. Conta pra gente, eu sou curiosa. Olha, na época, a primeira eu já atendi algumas influenciadoras, mas assim, a primeira famosa mesmo, uma pessoa publicamente muito conhecida, foi Carol Cabrito. Ela foi a minha primeira influência, a minha primeira famosa, né? E aí daí foi abrindo outras portas que até hoje eu tenho o maior carinho por todas elas. Claro que com todas as minhas clientes também eu trato igual, mas de reconhecimento de chegar tão alto, ela foi a primeira. Fala mais outras, que eu sei que tem várias outras, mas fala as famosas. Fala. Tanto brasileiras como até francesas também. Eu atendo model francesa também. Eu atendi a Anitta, atendi a Antonella, a esposa do Messi. Do ramo do futebol, praticamente quase todas elas. E você acha que qual o segredo de alcançar essas pessoas, Isa? O que você acha que elas viram, que existem várias outras, né, gente? Sim. Mas você acha que, não, eu acho que foi por isso que elas chegaram até Posicionamento, a experiência, eu acho que a discrição também. Isso é legal. A Antonella, ela só foi na minha casa, ela só sentou na minha mesa porque ela se sentiu segura, ela se sentiu, estava confortável. Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença. Qual a sensação? Qual o sentimento? Descreve pra gente. Poxa, aqui, toda vez que chegava alguém, eu falava, meu Deus, agora eu zerei o game. E aí chega próximo, zero game, aí chega próximo, zero game. Ainda tem aqueles objetivos aí. Eu por aí, tenho umas metinhas aí. Esse que eu te falar, tem uma pessoa assim que não você quer atender. Tem. Mas aí eu não sei se eu vou precisar viajar pra isso, mas meu sonho. Não, mas vai que ela vai com Mas fala, amiga. Vai que a gente pode. A DJ Kim Kardashian. chegar lá como de bom. Vamos lá. Isso é o primeiro dia. Claro, nada é impossível. Você já tá no ramo, minha filha. Você já tá com as famosas. Então, bora chegar lá. Amei. Isa, outra coisa, sabe que eu ia te perguntar? Porque a gente estava falando com as mentoradas, mas você dá mentoria só para brasileiras ou não? Tem outras nacionalidades que se interessam pelas nossas layers, sabe? Elas se interessam, sim, as nativas, elas se interessam, mas como hoje o meu público, as minhas redes sociais estão mais voltadas para o público brasileiro, a maioria brasileiras, mas já dei sim cursos para francesas, brasileiras. Quantas alunas assim você já? Mais de 200 no presencial. Mais já vendeu as coisas. Já desde essa Que bom, então. Você pensa na verdade, você impulsiona as tuas alunas a serem também mentoras? Sim. É o que eu falo para elas. Elas precisam ter uma mente empreendedora. Sim. Que eu trabalho como meio design, um trabalho braçal, um trabalho artesanal, minucioso. Então, é um trabalho que ela não vai conseguir manter pro resto da vida, né? Então, ela tem que pensar lá na frente, em como ela quer se aposentar, né? Porque com o tempo, o braço começa a doer, a coluna cervical, você já não consegue mais ter saúde para atender com excelência todas as Você clientes. fala na vida que também vai mudando os ciclos e você vai ter cada vez menos tempo. Mas o que você acha dessas pessoas que pensam assim, olha,
eu não vou ensinar porque ela vai virar minha concorrente. Existe isso. Não acho que não. Acho que isso é uma coisa muito única. É o que a gente falou. As pessoas, elas contratam o nosso trabalho porque elas se identificam com a gente. Eu posso ensinar elas a fazerem a mesma coisa que eu faço, mas elas nunca vão conseguir fazer como eu faço. Porque cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeitinho de conversar, o seu jeitinho de acolher as pessoas. Sim. Então, isso é muito individual. E cada um é o que eu ensino para elas. Vocês vão adaptar isso com a essência de vocês. Sim. Você vai criando laços, vai criando afinidades, né? Amizade, Sim. ou crescendo, e depois você não tem mais. Olha, Natália, vamos ano pra cá só pela cerveja vendida. A Nath, Eu acho que ela vai chegar. ela vai contar minha cerveja. Agora é só um chazinho. Eu fiquei sabendo. É, tudo isso, né? Agora só um chazinho. Fazer o quê, né? E você também, mãe. Como que você é um menino ou uma menina? É um menino. É um menino, né? Então, como que você lida em ser mãe, empreendedora, neles, mentora? Como que você consegue equilibrar isso? Esposa. É que eu ia oportunidades. O dia só acaba quando termina. Literalmente isso. Mas hoje eu tenho, ele é matriculado na creche, é um tempo que eu tenho para eu poder trabalhar. Quando ele nasceu, eu não queria de jeito nenhum, eu queria ficar grudadinha nele o tempo todo. Mas eu precisava de trabalhar. Então, é com o coração partido que eu tive que abrir mão mesmo, de ter que escrever ele. E também para ele se socializar com as crianças. Ele é sozinho aqui. Qual a idade? Ele tem 2 aninhos. E quando é que ele vai ter um irmãozinho? Ai, a gente vai pensar nesse assunto, porque aí já é uma outra pauta. Eu até fico encarnando meu marido e falo assim, é melhor ter 2, um atrás do outro, ou gêmeos, que eles brincam do que um só. Porque um só, ele toma mais tempo da nossa vida. Ela sabe o que tá falando. Ela tem um monte de todas as idades. Aí ela fala, eu te desejo um monte. Eu tenho 4 e eu desejo ela gêmeas e que tem um amor, ninguém igualzinho ela. Aí a mãe disse, é isso que deu 2 meninos. É o último a gente nunca tá esperando, né? É. Minha mãe fala isso, o último a gente nunca tá esperando. Mas é isso. E o que você passa assim, pro seu filho, na verdade, o que você quer deixar como um legado pra ele? Pra que ele olhe e fale, poxa, minha mãe. Aí eu quero que ele realmente aprenda a fazer o propósito dele. Sim, sabe? olha pra lá, pra ele. Eu quero que o Matheus seja, que ele domine o mundo. Eu quero ensinar pra ele que eu seja melhor, Sim. tanto eu quanto o pai dele. E se ele quiser continuar com o nosso legado aí de marca, eu sei que no futuro pode ser que sejam outras coisas também, mas que ele aprenda a se valorizar, né, a fazer o que ele gosta com excelência, que é o que dá na minha essência, gente, não adianta. E Isa, voltando para o lado do empreendedorismo, a gente sabe que nós, mulheres, né, somos múltiplas que a gente tem que fazer, ser esposa, ser mãe, empresária. Você pensa em viajar em cursos? Porque a Europa a gente está muito unido ali, coladinho, um do lado do outro, aqui tudo é rápido, tudo é fácil, né? Legal, coisas, tá? Você pensa em viajar? Olha, que essas brasileiras aí ficam dando oportunidade de poder ter você. Quem tá aqui pertinho de mim é algo que a gente pode explorar, sim. Mas não é algo que tá no meu objetivo agora, trabalhar só viajando, não. Isso mesmo que eu tenho um time pequenininho. Ontem eu tive que fazer um bate-volta em Portugal, porque ele é muito apegado a mim. Então, assim, ficar longe dele, de tempo ele, tadinho, ele realmente sofre, né? Ficar longe da mamãe. Então, não é um objetivo que eu tenho agora, viajar, dando cursos, fechar turmas, cada semana em um lugar. Mas é algo, sim, que pode ser feito, pode ser realizado. Eu estou aberta aí a oportunidades. E o que você fala para aquela profissional que no Brasil ela tinha a profissão dela como manicure e chega aqui para muitas, né? Como para mim também foi a oportunidade que a gente encontra
é na limpeza. Muitas vezes ela enterra aquele dom que ela tem, aquela profissão que ela tanto amava, para ir pelo caminho que é mais fácil. O que você disse para essa mulher que enterrou ali a sua profissão e quer voltar e está sem ânimo, encontra dificuldades? Qual o caminho, já que você também percorreu? Olha, é realmente um fato de querer sair daquela casquinha do ovo, sabe? É de ter visão. Porque quando nós decidimos imigrar para um outro país, é porque nós queremos ter uma vida melhor do que a gente já tinha no Brasil. Isso não, você ficava lá, apesar da sua família, das pessoas que você gosta. Então não faz sentido, para mim, uma pessoa vir para outro país e se não tentar trabalhar uma coisa que ela não gosta. Sim. Tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que trabalha em obra, limpeza, tem babá, eu já trabalhei com babá, mas tem gente que gosta. Mas e para aquelas que não gostam? Para aquelas que já tiveram uma bagagem antes, sabe que tem um chamado, sabe que tem um caminho que pode ser explorado, se contentar a trabalhar com aquilo que ela não gosta, para mim eu acho que é um desperdício mesmo. Você tá aqui longe da sua família, longe das pessoas que você gosta. Então a gente tem que realmente não se contentar mesmo e correr atrás daquilo que elas querem para a vida delas. Ter visão de futuro, né? Isso, acessar é necessário, às vezes é o que aparece. Mas que a pessoa tenha consciência de que, poxa, não, só por um tempo. Eu vou passar por aqui, eu não vou ficar aqui, né? Eu sempre falo, assim, às vezes, não sei se acontece com você, mas muitas pessoas perguntam, o que eu faria quando eu chegasse aí? Né, o que eu posso fazer? Você fala, primeiro que você tem que estar aberto a querer fazer, entre aspas, de tudo. Claro, entre aspas. Porque a gente sabe que essa oportunidade num lugar que você não fala a língua, para você até validar o seu diploma, se tem diploma ou não, são difíceis. Então você vai ter que começar. Então você tá com a mente aberta para começar, né, do zero ali, como se fosse a primeira coisa, seja na limpeza, como lá, etc., garçonete, enfim. E depois você tem que ter a mentalidade de não estagnar. É exatamente isso. Eu falo que para mim foi necessário passar por esse processo para me preparar quem eu sou hoje. Porque senão não tinha aprendido a falar francês. Sim. Não sabia da cultura dos franceses, dos nativos. Eu Sim. aprendi muita coisa. Eu entrava na casa deles para fazer uma faxina, eu sabia como que eles organizavam a casa. Quando eu fui trabalhar como babá, eu aprendi francês com uma menininha linda. Acho que é isso que eu preciso. Ainda uma criança. Eu aprendi a cultura deles, como que eles cozinham, como que eles comem. Eles praticamente não comem sal na comida. Nem muito açúcar. E nem açúcar, Nem nem sal, nem açúcar. Um pouquinho, né? Come pouco. A cultura de realmente incentivar as crianças a lerem, a brincar, interagir. Não ter muito, não tinha praticamente zero televisão. Sim. E eu acho que isso me preparou bastante para eu me tornar quem eu sou hoje. Essa é empreendedora de sucesso. Isso, então a gente vê que tem uma complexidade em tudo que a gente busca fazer. E na sua concepção, o que você acha que qual o elemento principal que não deve faltar para quem está aí percorrendo essa carreira, para quem está aí lidando, e o que você acha assim, e o que ela tem que ter para chegar, chegou até mais além? A ambição. A ambição pode ser uma palavra até um pouco forte, né? Não, eu gosto. Eu gosto de ter a ambição, porque você nunca tá ali naquele platô, sabe? Quando você chega numa fase da sua vida que você estagna, você não vai nem pra frente nem pra trás. Então, você fica parada no mesmo lugar. E no mercado das unhas é um mercado que está constantemente mudando. A gente estava falando de fibra de vidro, hoje já não é fibra de vidro mais. Hoje já é um outro tipo de extensor. Amanhã vai ser um outro. E também várias pessoas indo nesse ramo. Exatamente. Na época que eu comecei, homens não faziam unha. Hoje já tem homens que deixaram o trabalho para fazer unha, para ser nail designers também. Então, se a pessoa não estiver aberta a adquirir conhecimento, a buscar conhecimento, a buscar evoluir cada vez mais, ela vai ficar estagnada.
E ela os não outros vai vão passar à evoluir. frente, Sim, né? Então você enxerga o ramo do Nails ainda bem promissor. Sim, sim. Sim, de várias formas, é o que eu falo com as meninas, justamente para naquilo que nós estávamos falando, elas não pensarem em ficar só em mesa atendendo, porque o nosso ramo tem muitas oportunidades. Você pode ser uma pessoa que dá curso, você pode montar um salão, você pode montar uma equipe, você pode fazer eventos, não tem um leque de oportunidades que elas podem explorar, além de trabalhar só em mesa. Uma curiosidade, quando eu cheguei aqui, tem pouco tempo, mais ou menos, que eu tô aqui, 2 anos e meio, e que não se pinta com esmalte mais, né? Isso é mais. Eu acho Eu fiquei chocada. eu acho que já O Brasil ainda já usa faz esmalte. mais ou menos uns 5 anos que eu não vejo um esmalte clássico. Engraçado, né? Péssimo. Mas isso é libertador. É Porque assim, em casa, às vezes a gente quer dar pelo menos, a gente passa o esmalte quando você vê, não dá uma semana já saiu. Então, o alongamento hoje, ele é libertador. Você precisa estar ali, né? Só manutenção que tem que fazer, mas não é toda semana. Então, assim, é libertador. Então, assim, como você vê o mercado daqui para frente? Você acha que essa durabilidade ela vai se estender a mais tempo? O que você vê de novidade? Que o mercado está se inovando? A cada ano é uma nova tendência, a cada ano é uma nova cor do momento, é um novo formato, é um tipo de decoração. Por exemplo, esses 2 últimos anos, o pó cromado da Hailey Bieber é o que dominou. Todo mundo só se usava isso. Hoje tá muito na vibe da Clean Girl, que é as unhas mais assim, mais básicas, de uma cor só, uma coisa mais clean mesmo. Mas em alguns anos atrás também, foi muito a tendência de decoração, brilho, muito brilho. A cada ano vai mudando, a cada Ela vai volta, é, uma tendência volta. exatamente. Então é um mercado que assim tá mudando constantemente. A cada momento tem uma coisa nova. E sempre vai existir algo que vai encantar a sua cliente. E a francesinha, sai por moda ou ela É, é modernamente? Acho que a francesinha, ela não é um tipo de acessório, como se diz, que nunca vai sair de moda. Mas tem que saber fazer uma francesinha bem feita. É verdade. Porque não existe mais isso da cliente chegar, a cliente às vezes chegava e falava, ai, faz uma francesinha aí rapidinho. Não existe isso mais, francesinha não é rapidinho. Às vezes a gente demora mais de 15 minutos pra fazer só o delineado. É verdade, no Brasil, eu fazia aquelas francesinhas, eu falei, aqui é vida. E tem a reversa, né? Tem vários tipos de francesinha. Hoje o mercado tem francesa de tudo quanto é tipo. Francesa reversa, francesinha normal, francesa sorriso. Isso, eu tô E as francesas, elas gostam de unhas mais cleans, elas gostam de unhas mais... Olha, hoje o mercado aqui na França evoluiu muito assim, em comparação na época que eu cheguei. Na época que eu cheguei, elas não usavam nada. E aí, quando eu falava naquela época, eu faço método fibra de vidro. Fibra de vidro, o que é isso? Aí elas foram acostumando com o tempo, mas as adultas, mais para 35 anos, que eu tenho um público aí de até 45 anos, né? Que é o meu público-alvo, assim, de 25 a 45. Elas usam unhas mais básicas, mais esmaltada, ao máximo uma francesinha, ou um pigmento, como o da Hailey Bieber. Mas as mais novas, hoje em dia, elas gostam de decoração. As meninas mais novinhas, elas gostam de andar com a unha bem decoradinha. Sim. E Isa, quando você lidar com essas clientes, né, atualmente hoje em dia, e elas pedem para fazer algo que você não gosta, você sabe se posicionar e dizer, olha, não atendo isso? Eu falo. Hoje você já pode ter essa escolha. Falo, assim, se é uma cliente nova, na época quando eu recrutava das clientes, se é uma cliente nova, eu falo, olha, eu já mandava a minha tabela e dentro da minha tabela tem exatamente aquilo que eu faço, né? Se ela me pedisse alguma coisa
eu já perguntava para a cliente antes dela chegar, olha, você já sabe mais ou menos como que você quer fazer o seu procedimento para já chegar preparada. Sim. E se fosse algo que ela me pedisse, assim, eu quero uma unha toda desenhada, milimetricamente, eu já falava, olha, desenho não é comigo. Sim. Infelizmente, eu não faço. E outra coisa, sobre as mentoradas também. Se chegar uma nova aluna, sério, que você disse que faz o molde afim, você, olha, eu quero aprender outra técnica. Você faz ou não? Não. Dentro daquilo que eu ensino. Eu jamais vou ensinar algo que eu não faço, que eu não pratico em mesmo. Tanto que tem o curso, né, de alunas de técnica e tem a mentoria. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O curso de técnica eu ensino aquilo que eu faço, eu trabalho. E na mentoria eu ensino aquilo que eu vivo. Entende? Então eu não vou ensinar algo que eu quero fazer uma francesa reversa num formato extremo. Não existe. Legal isso, porque esse é o posicionamento, né? E essa você também consegue funilar quem é o teu público. Entender o teu público, falar do mesmo assunto o tempo todo, né? As suas mentoradas, elas têm depois essas conexões. Se você não fizer, você indica. Sim, claro. Por exemplo, quando você fala de eu isso, por exemplo, você vai viajar essa semana, não pode atender. E aí você indica, olha, essas minhas mentoradas. Quando eu tirei a minha licença maternidade, praticamente todas as minhas clientes eu fui mandando para as minhas alunas. Olha, tem a minha aluna aqui, essa aqui tem um salão em Paris, essa daqui atende em tal lugar, então eu mandava as minhas. Isso é legal, E o que não pode faltar isso é um posicionamento de uma nisso, ou de qualquer outro profissional de concepção. Se ela quer realmente atrair clientes de alto padrão, que é o meu nicho hoje, ela tem que comunicar aquilo que ela quer vender. Dá uma dica prática para quem está vendo você agora. Bom, eu acho que isso vale para qualquer pessoa que trabalha no ramo da beleza ou que trabalha com o público. Por exemplo, se eu quero atingir clientes de alto padrão, beleza vende beleza. Então eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que estar bem vestida, meu cabelo tem que estar bem alinhado, as minhas unhas têm que estar bem feitas, porque como que você quer o ambiente, né? atrair uma cliente que vai pagar caro por um procedimento com você, sendo que nem a sua unha você não tá. Então, assim, a cliente já chega e fala, não, peraí, ela nem a unha dela ela fez, mas só que ela comprou o alongamento dela. Sabe, tipo, se você vai no cabeleireiro e você vê que a pessoa não faz o cabelo dela é horrível, eu fico pensando, como será que eu devo? Várias coisas eu olho logo a pessoa como exemplo. Eu acho que a cliente, ela percebe tudo. A primeira coisa que a cliente percebe, assim, que ela capta de você é a sua imagem, o seu cheiro, a sua conversa. Porque o nosso cérebro capta bilhões de informações por segundo. Então, imagina só, ele tá aqui, você tá vendo, o meu cérebro tá captando coisas que às vezes nem vejo. Então, quando a gente chega num ambiente, a gente vê o conjunto de um todo. E às vezes a pessoa pensa, eu trabalho em casa, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Vou colocar ali uma rasteirinha, a cliente vai chegar, eu estou em casa. Então, quer dizer que isso não funciona de forma alguma. Não. É o que eu falo muito com as minhas mentoradas. Assim, não importa se você vai atender na sala da sua casa. O que importa é a sua experiência que você vai proporcionar para o seu cliente. Se trabalha na sua sala, a casa tem que estar um ambiente limpo, arrumado, organizado, cheiroso. Né? Porque já pensou chegar lá com um cheiro de comida? Não. Né? A cliente, não, peraí, você tá almoçando? Eu te trabalhei. A pessoa sente que vai te incomodando. Às vezes cigarro, criança, brinquedos pela casa. Exatamente isso. Então, isso conta muito para quem quer qualquer profissional hoje. Então, se você é designer, design de sobrancelhas, quem faz cílios, para ter realmente um reconhecimento, tem que prezar pela aparência, pelo espaço, na experiência da cliente. Isa, a gente tá chegando ao fim. Então foi tão gostoso também, né? O papo flui assim, tem coisas assim que
A gente aprende muito aqui toda vez que vem um entrevistado e é isso que a gente quer passar essa informação para que outras pessoas também possam empreender, imigrantes que estão aqui, que começam de um jeito, que podem ser enviados no CLT, né? O CDI, o CDD, como a gente fala aqui, mas que possam ter o seu lado empreendedor, começar a fazer um curso, olha, eu quero sair daqui para alcançar isso. Gosto do seu posicionamento. Quando você fala de ambição também, a gente sabe que a ambição, ela sim te leva a algum lugar, né? E então, assim, foi incrível, eu adorei estar aqui. Ah, eu adorei. Aliás, você tá me devendo esse Então, encontro. gente, Eu já perguntei tanto a Isa. eu acho que já tem ano, né? Faz tempo mesmo. Mas tava chegando, era vai ser uma boa hora. Tudo tem o seu momento. Exatamente. E agora é isso. Vem esse ano ainda o lançamento aí dessa festa, porque eu já tô pensando na festa. É em maio. É em maio do ano Vamos que vem. viver. A gente tem um tempinho aí pra organizar, mas com certeza vai ser o meu sócio, né, Rafael, ele tá aí. E com certeza vai ser, assim, uma festa que vai ser inesquecível. Paris e a Europa inteira vai lembrar. Foi disso que tô falando. 2026, aguardem aí. Isa, então deixa um recado para as suas mentoradas, ou para quem quer ser sua mentorada, para aquela pessoa que está pensando em desistir ou que está querendo começar, deixa um recado aqui pro pessoal. Olha, se você já trabalha no ramo das unhas e ainda não investiu no seu posicionamento, no que você entrega para sua cliente, eu acho que você não precisa ser melhor do que as outras, mas você tem que ser excelente naquilo que você faz. É o básico, começando por aí. E eu acho que o nosso mercado ele só tem a crescer cada vez mais. Nós brasileiros fazemos um trabalho bem feito. E se ainda você se sente perdido, eu estou aqui para te ajudar. Hoje tem a mentoria Excelência que está sendo lançada. Já estou com algumas alunas já em fase de trabalho, já começamos. E eu tenho certeza que eu vou poder agregar muito se você quiser seguir essa jornada comigo. E como que elas te acham? No Instagram, Isabela Valentim, Isa Valentim Nails e o Isa Nail Shop, que é o Instagram da marca. Perfeito. Essa foi a nossa Isa, a Deus das celebridades. E aqui a gente encerra mais um podcast. Até a próxima. Obrigada, Isa. Volte sempre. Obrigada.